Bom dia, valentes do Altíssimo. A nossa meditação hoje está no Salmo de número 19, que diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Glória a Deus. Queridos, se nós formos ler todo esse Salmo de número 19, a gente vai vendo a beleza, a grandeza que o salmista vai colocando aqui de Deus. Vai mostrando o quanto nosso Deus é grande, o quanto nosso Deus é infinito, é poderoso, é eterno, é esplêndido, e ficamos encantados com a beleza do Senhor. Mas o que eu quero falar hoje é exatamente disso, não apenas da grandeza de Deus, mas da pequeneza do homem, da nossa pequenez. Amados, como somos pequenos diante do Senhor, não é verdade? Às vezes eu fico perguntando a mim mesmo, como que Deus pode amar um homem tão cheio de pecado, tão cheio de limites, tão às vezes arrogante, né? Tão às vezes vaidoso. E eu queria que nós refletíssemos hoje quanto nós precisamos entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a nossa pequenez. O homem tem inventado tantas coisas, né, para ser o rei, para ser o dono da terra, mas de repente ele se depara com a sua limitação e ele não pode fazer nada. Às vezes o homem acha que pode dominar o mundo porque ele é rico, porque ele tem muito dinheiro, e ali ele começa a humilhar os outros devido às suas riquezas, mas não sabe que essas riquezas podem levá-lo a uma vida desregrada, podem levá-lo a ser uma pessoa ruim, má, podem levá-lo inclusive à morte, não é mesmo? Se ele não souber usar o dinheiro dele, se o dinheiro passar a ser o senhor da vida dele, ele não será um homem que terá paz, ele será um homem que viverá eternamente em guerra, porque o dinheiro, né? O dinheiro, se não bem administrado, se não abençoado por Deus, só traz confusão. Às vezes, então, ele também pode falir. De uma hora para outra, aquele homem que era riquíssimo entra numa falência. Quem pode impedir? Quem pode impedir? Às vezes a pessoa também se acha arrogante, super poderoso, né, com muito sucesso. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma atriz famosa, né, que na época da sua maior fama, de maior sucesso, quando ela estava assim achando que ela era a mais de todas, que ela não precisava de nada, que ela não precisava de ninguém, de repente apareceu uma pequena bolha no seu nariz. Uma bolha, uma bolinha de nada. E ali aquela bolha foi crescendo, crescendo, ela começou a ser impedida de fazer as suas filmagens, de aparecer na televisão, e foi ao médico e foi diagnosticada com um câncer terrível que lhe dava apenas 2 meses de vida. E ali ela estava diante de uma limitação que todos nós temos na vida, a morte. O que podemos fazer diante da morte? E foi somente quando ela se apegou ao Senhor, quando ela se voltou para Ele, que ela foi salva, que ela foi curada. Temos outras limitações como o próprio tempo. Como podemos parar o tempo? Nascemos, crescemos e o tempo vai passando e ninguém pode parar o tempo. A natureza, não é? Quando dá aquelas tempestades, aqueles terremotos, aqueles tsunami, quem conseguiu parar tudo isso? E ao olhar para os céus, como podemos ver os céus, as estrelas e tudo que há? Quem poderá fazer isso ou fazer parar de existir essas coisas? Quer dizer que nós, homens e mulheres, somos limitados, impotentes. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer a você, talvez você esteja se deparando nesta hora, neste momento, com a sua impotência, com a sua incapacidade. E isso, às vezes, nos traz angústia, não é? Nos traz um sentimento de tristeza, porque a gente não gostaria de ser assim. Quantas vezes, né, eu fui ali naquela UTI visitar minha netinha, e ao vê-la ali prostrada, com aqueles olhinhos
petrificados, quase que morta, né, sendo atacada por um vírus, e eu não podia fazer nada, nada além de orar. Meu desejo era colocá-la no braço, era sair correndo, era declarar que ela saísse dali, que ela ressuscitasse de uma vez por todas. Mas Deus foi me provando. Durante mais de um mês eu fui sendo provada e mostrando: você não pode nada em você mesmo. Busque o meu poder, busque o Espírito que emana de mim. Somente em mim há vida. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente eu sou a vida. Somente eu posso dar a vida e tirar a vida. Então, queridos, que nós possamos compreender isso. Você está se sentindo limitado, às vezes pela perda de alguém que você ama, por morte ou através de uma enfermidade. Eu quero dizer a você que você realmente é limitado, mas o nosso Deus é ilimitado. Talvez você esteja se sentindo fraco, pequeno, e eu quero dizer que em você mesmo você é fraco e pequeno, mas o nosso Deus é grande e é muito forte. Então nós temos que nos voltar para Ele e entender que Ele, na sua grandeza, na sua soberania, Ele nos atende, mesmo na nossa pequenez. Não podemos muitas coisas e temos que entender isso e passar a depender de Deus, porque muitas vezes nós estamos numa vida alegre, feliz, nós não lembramos de Deus, estamos ali, não é, achando que podemos tudo, e até muitas vezes as pessoas até fazem, né, crítica de Deus, despreza Deus, até diz que Deus não existe, mas ali na sua grandeza, na sua onipotência, né, aparente onipotência, ela às vezes é tomada por um vírus, um pequeno vírus que nem é visto a microscópio, e aquele vírus pode matá-la, é tomado por uma bactéria, uma pequena bactéria, e aquilo ali pode levá-la à morte, ninguém pode impedir, a não ser o Senhor nosso Deus, porque quem pode livrar como nosso Deus? Ninguém. A medicina é limitada, o médico é limitado, os medicamentos são limitados, nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande, muito grande. Então que você possa entender a sua pequenez, a sua limitação, mas depender do Senhor, sabendo que Ele não é pequeno e que Ele não é limitado. Como disse o apóstolo Paulo, eu reconheci a minha fraqueza porque entendi que quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza. É na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoará. Por isso, busque o Senhor na sua angústia, na sua dor, na sua fraqueza, e entenda que o poder dele, que a grandeza dele é o suficiente para você e para mim, para nos dar a vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve a ser completamente dependente dele. Glória ao Pai. Aleluias. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.